Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius. Eu vou realizar aqui agora a apresentação da minha proposta de artigo científico para a conclusão da pós-graduação em Sistemas Embarcados, da turma 16. A minha proposta de artigo científico é criar uma solução para uma empresa fabricante de sacos de lixo, né? O trabalho ele visa criar uma melhoria na produção de sacos plásticos, né, de uma empresa. Eu conheço uma empresa, né, visitei uma empresa e eu percebi ali que daria para melhorar o processo implementando os conhecimentos aprendidos durante o curso, né, envolvendo IoT. A proposta envolve a criação de um protótipo, né, como projeto, que vai envolver a criação de um hardware e de um software, né? Não só isso, mas também fazer um comparativo entre a situação atual da empresa e uma projeção de como ficaria a situação da empresa se fosse aplicado a solução IoT. Isso envolve previsão de custos, economia de tempo, melhoria na produção, né? Visa mensurar alguns desses dados e explicar, né, isso aí de maneira clara e objetiva. Como a solução ela será feita numa fábrica de sacos para lixo, eu vou dar uma rápida explicação aqui de como funciona o processo de fabricação, né? E vou explicar depois aonde vai entrar a minha solução IoT nesse processo, tá? Bom, o processo de fabricação de sacos plásticos ele envolve algumas etapas, né? Isso aqui que está na tela é um moedor de polietileno, né? Que é o plástico, né? Primeiro, começa aqui na para industrial, que são restos plásticos, né? De embalagens, sacolas de mercado, enfim, aparas plásticas industriais no geral, né? Essa apara plástica, ela entra aqui nessa parte, né, que vai moer todo esse plástico aqui, né? Então, a partir do momento que isso aqui moeu, ele é derretido, né, por essa estrutura aqui e entra nessa outra máquina, né? Essa outra máquina ela vai derreter o grão, vai derreter a para e vai se criar um filamento de polietileno, que é igual a gente está vendo aqui, né? Ele cria o filamento do polietileno e ao mesmo tempo ele lava o filamento. Pode ver que aqui tem um filamento e aqui tem a água, que é justamente para poder limpar o material, né? O filamento de polietileno ele vai ser esticado até o final aqui da máquina, né? E aqui será feito o filamento ele será moído e gerado, que a gente está vendo aqui na imagem 3, o grão de polietileno, né? Após o grão ser moído, ele vai ser armazenado aqui nessa caixa, né, nesse tonel. E aqui no final do tonel é onde o operador ele enche, né, os sacos com o grão de polietileno, que serão posteriormente usados em um processo que eu vou explicar agora. Depois que o grão foi moído, né, o próximo passo é ser utilizado pela máquina extrusora. A máquina extrusora ela vai pegar o grão aqui, né, vai derreter o grão, certo? E aqui vai acontecer o processo de extrusão. O que é o processo de extrusão? O grão derretido ele vai ser assoprado e criado um balão aqui em cima, uma espécie de um balão. Após a criação do balão, a máquina ela começa a enrolar aqui a bobina, né, de plástico
começa a enrolar o plástico aqui, até formar o que a gente está vendo aqui na imagem 5, né? Uma bobina plástica. Após a bobina ser enrolada, ela vem para cá, né? Para a imagem 6 aqui, para a máquina de corte, né? E aqui a máquina de corte, por um processo pneumático, ela vai desenrolando a bobina e vai realizando cortes nela. E aí, finalmente, aqui na imagem 7, nós temos o pacote de saco de lixo. De variados tamanhos, tipos, tem sacos de lixo preto, amarelo, vermelho, tem materiais infectantes, né? Enfim, diversos tipos de material. Bom, eu vou explicar agora a comparação do modelo atual da empresa, da qual eu vou levantar esses dados e fazer o estudo, com a proposta da minha solução IoT, né? O modelo atual da empresa, eles não têm controle de qualidade, né? Eles não sabem, muitas vezes o material chega no cliente e volta, porque eles não têm o controle do peso do material que está saindo, né? Então, às vezes o cliente ele pediu um material, um saco de lixo com peso de 3 kg, e às vezes o material está indo com 4, 5, ou às vezes alguns sacos estão indo com peso a mais, outros sacos estão indo com peso a menos. Então, eles não têm um controle de qualidade. Não tem previsão de entrega do material. Eles têm uma suposição, né, de acordo com o pedido do cliente. Eles informam uma previsão, sei lá, o cliente fez um pedido de 1.000 kg de material e eles acham que o material pode ser entregue daqui 2 semanas, mas 50% dessa data está errado, 50% da data está errado, porque eles não têm um controle da produção em si, né? Então a previsão de entrega é algo que é uma suposição, ninguém consegue afirmar com certeza. Na parte de desorganização da produção dos pedidos, simplesmente eles vão produzindo o pedido de acordo com se o pedido é grande ou pequeno. Então, se o pedido é grande, eles põem para produzir, e pedidos pequenos eles deixam para outra hora. E isso acaba sendo ruim porque já aconteceu ali, pelo que eu vi, de clientes pequenos não terem o pedido atendido e acabarem indo procurar concorrência para poder realizar esse pedido, né? E é ruim porque quando você tem o pedido, quando você termina de produzir o grande, você não tem outro pedido pequeno para poder fazer, porque os clientes eles procurarão a concorrência para poder atendê-los. Bom, atraso nas entregas grandes e pequenas, igual eu falei aqui, né? Isso aqui decorrente da previsão de entrega. Sem controle da quantidade de grãos, né? Igual eu expliquei aqui nesse slide, eles não têm controle da produção de grãos. Toda vez que eles precisam saber se vai dar para produzir um pedido grande ou não, toda hora alguém do escritório tem que descer para fazer a contagem da quantidade de sacos de grãos e ver se aquilo é o suficiente para poder realizar aquele pedido. Então não há um controle, né? Você acaba perdendo muito tempo descendo do escritório para poder fazer uma contagem, para depois falar com o operador se vai dar ou não para produzir. Isso aí acaba perdendo muito tempo, né? Bom, atraso no carregamento dos pedidos. O que acontece? Quando o material já está cortado, ele vai para a expedição pro carregador carregar o carro e entregar o pedido. Bom, a maioria dos pedidos eles já tem atraso no carregamento porque a pessoa que vai carregar o carro ela não faz a mínima ideia de onde está esse material. Ela tem que pegar a ordem de produção e sair caçando na empresa onde está esse material, né? Muitas vezes ela está procurando o material que foi passado para ele carregar, mas o pedido ainda não foi nem cortado. O pedido está passando pela finalização naquele momento. Então o motorista ele tem que ficar esperando o pedido, esperando a finalização do corte, né, para então poder carregar o material e então sair do cliente. Então é uma perda de tempo, porque ele poderia estar fazendo outra entrega, poderia estar fazendo o carregamento de outro material
e ele está ali perdendo tempo. Bom, a solução IoT, ela propõe um controle de qualidade do material para saber se o peso do material e a exigência do cliente está sendo atingida, um controle de armazenamento de material para facilitar o carregamento do material, né? Assim que o motorista chegar para carregar, ele vai saber exatamente onde está aquele material, a quantidade certa, e não vai precisar ficar procurando na empresa aquele material. Ele simplesmente chega, carrega e vai embora fazer a entrega. Isso aí vai gerar uma economia de tempo. Bom, a solução também propõe um controle de qualidade de grãos, né? Você vai conseguir ver isso via software, né? O operador ali, a pessoa responsável pelos pedidos, ela vai conseguir saber a quantidade de grãos que tem naquele momento e se ela vai conseguir ou não atingir um pedido grande ou um pedido médio, né? Um gerenciamento da produção, né? Porque você não vai precisar ficar saindo da sua mesa, descendo lá na produção e ficar caçando a informação que você precisa, né? Via software você vai conseguir mensurar do que você precisa saber. Você vai conseguir ter acesso às informações de maneira mais prática, né? Você não vai precisar perder tempo em ficar caçando respostas para o que você precisa. Bom, também a solução ela visa fazer um estudo da projeção do tempo de entrega dos produtos, né? Então, por exemplo, você tem um pedido e você acha que aquele pedido, a empresa acha que aquele pedido vai demorar 2, 3 dias para ser feito, ser produzido, né? Isso não é uma certeza atualmente, né? Então a gente visa realizar uma projeção de tempo com exatidão da produção do pedido. Gerar economia de tempo na produção, porque de acordo com essa desorganização que acontece na empresa, a gente nunca tem certeza de nada lá, né? Então você tem que ficar caçando informação, validando, né? Com a criação desse software, não vai ser mais necessário, porque você vai ter ali aquilo na sua cara, na sua frente, no computador. Então você consegue ter aqueles dados e ter uma conclusão baseada nelas sobre o que você precisa, né? E melhorando a comunicação interna da empresa. O porquê? Porque, igual eu falei, muitas vezes o operador de produção ou o responsável do setor, ele precisa sair do escritório para procurar uma informação ali no setor, e às vezes uma pessoa fala uma coisa, uma pessoa fala outra, e aquilo ali acaba... É difícil você construir uma resposta para o que você está procurando, decorrente às incertezas que são passadas para você. Com a utilização do software, né, não vai ser... isso não vai acontecer, porque você vai basear suas respostas e as suas decisões em dados que o próprio software vai te fornecer, né? Bom, aqui está o protótipo do meu projeto, né? O protótipo do meu projeto ele é constituído de 2 balanças, o teclado matricial aqui e o display de LCD. A balança 1, ela vai ser responsável por simular o peso dos grãos, né? Dos grãos que serão extrusados depois para a criação do plástico. A balança 2, ela vai ser responsável por realizar a pesagem do saco de lixo após ele ser cortado, né? Então, por quê? Funciona da seguinte maneira. Após por exemplo, eu vou exemplificar aqui. O cliente fez um pedido de 1.000 quilos de material. Vamos supor que assim, a empresa trabalha com pedido de acordo com o peso, né? Você faz um pedido de 1.000 quilos. Vamos supor que 1.000 quilos seja equivalente a 500 sacos de lixo, né? Então, cada saco de lixo vai pesar 2 quilos, né? Para saber se aquele pedido se o peso do pedido está sendo batido ou não, então você pesa a quantidade de sacos que você carregou ali naquele momento e leva para a expedição. Então, por exemplo,
Se você carregou ali 25 sacos de lixo, você sabe que o peso dele total tem que ser 50 quilos, porque 25 sacos, cada saco pesa 2 quilos, o peso total vai ser de 50 quilos, né, para 25 sacos. A balança, esse teclado matricial aqui, ele serve para tirar a tara do carrinho que vai levar o material para a expedição, né? Então aqui você digita a tara do carrinho, pesa o material, leva o material para a expedição, certo? E conforme você vai fazendo isso, você vai atualizando no software, você vai informando aqui o status do pedido, e aí ele vai atualizando no software. 10% do material já foi cortado e já está na expedição, 20% do material já foi cortado e já está na expedição, né? E aí esses dados vão ser disponibilizados em um software. Bom, como eu pretendo fazer isso? A metodologia para esse tipo de, para essa aplicação. A solução, ela contém a criação de um software, e esse software irá conter telas em que alguém poderá ler dados e entrar com dados nela. Peso do material, se já foi cortado ou se não foi cortado, status do pedido do cliente, se foi interrompido, se não foi interrompido, né? Enfim, dá para criar várias coisas. Eu selecionei algumas das quais eu pretendo trabalhar, né? Que é uma tela para cadastro de pedidos. Lá você vai poder cadastrar o tipo de material, a quantidade, o peso, as medidas do saco que você quer, entre algumas outras informações, dados do cliente, enfim, outras coisas. Uma tela para status das bobinas, né? Voltando aqui, status das bobinas, por exemplo, você precisa ter uma bobina de 1000 metros para corte, e aqui ela demora um determinado tempo para poder atingir, ela está rodando numa velocidade, você tem ali a distância que você precisa, então você consegue saber quanto tempo irá demorar, né, para concluir todo o enrolamento dessa bobina e a confecção da bobina, né? Então você vai conseguir saber o status das bobinas. Uma tela para pesagem do material, né, que é referente à balança 2, ao operador que vai poder pesar o material e levar o material para a expedição. Você vai conseguir pesar e informar esses valores no software e saber o status de como está a produção. 25 sacos já foram pesados e cortados, 30 sacos já foram pesados e cortados. Ao mesmo tempo você vai ver isso em maneira de porcentagem. 10% já foi concluído, 20% já foi concluído. Estima-se que daqui tanto tempo o pedido será concluído. E entre outras coisas. E uma tela para conferir o estoque de sacos de grãos, né? Que você consegue saber, a pessoa que vai cadastrar o pedido, ela vai saber quantos sacos de grão tem e se aquilo no momento é o suficiente para atender aquele pedido ou não, e se é necessário produzir mais sacos de grãos ou não. Bom, a lista de material inicial para isso vai ser um ESP32 ou um Arduino, né? Eu ainda não decidi. Provavelmente eu irei usar o ESP32 devido a ele ter um módulo de Wi-Fi embutido. Então eu pretendo que as soluções elas estejam disponibilizadas em um banco de dados, em uma nuvem. Células de carga para simular as balanças, né? Um display de LCD para mostrar aqui a tara e o peso. Um módulo amplificador. Esse módulo amplificador é porque a variação da tensão em cima da resistência da célula de carga ela é muito pequena. Então é necessário um módulo amplificador para amplificar esse sinal e jogar para o microcontrolador. E uma estrutura para o protótipo, que é isso aqui basicamente. Bom, conclusão. Pretendo demonstrar a eficiência desse projeto em uma aplicação, né, industrial, que no caso é essa empresa de produção de sacos de lixo. Realizar comparativos e projeções
a comparação de como a empresa está hoje e como ela poderia ficar se ela utilizasse a minha solução industrial. E projeções é o seguinte, se ela utilizasse hoje a minha solução industrial, como é que ela estaria daqui 6 meses ou 1 ano? Realizar esse estudo. Conectividade e análise de dados, isso representa a disponibilização dos dados via internet e banco de dados, né? Eu vou com o software executando no computador, você consegue ter acesso aí aos dados que você precisa via rede, né? Então você não precisa descer na produção lá e ter acesso àqueles dados. Não, você vai ter pelo seu computador, que vai ser enviado via rede. Demonstrar a redução do tempo de resposta, né? Muitas coisas, muitos processos demoram muito tempo para ser acontecido na empresa. Então, com o meu software eu pretendo minimizar esses tempos para eles serem atingidos de maneira mais precisa. Automatização de tarefas, que ao invés de você ficar descendo na produção e procurando respostas ou emitindo relatórios e anotar dados, você não vai precisar fazer isso, porque o software ele já vai de maneira automatizada entregar esses dados para você. Tomada de decisões baseada em dados. Como eu falei, isso vai eliminar erros, porque você não vai precisar descer na produção ou o operador subir no escritório para entender o que está sendo passado ou feito. Ele simplesmente vai consultar o software e o software vai mostrar o que necessita ser feito, ou se é necessário um dado para ser consultado, ele consegue consultar via software. Não vai haver o erro de uma pessoa passar errado uma informação, né? O que melhora a confiabilidade das decisões. E a detecção de falhas, porque se o processo não está acontecendo da maneira esperada, via software você vai conseguir ver aonde está o problema, né? Se você tem